Eu sou Felipe Cortes e estou sozinho, mas bem acompanhado, do Fate Solo. Foi uma versão minimalista aí, apenas 4 páginas, sendo que uma delas é a ficha de personagem, né? A outra é um oráculo, e de regras mesmo a gente tem só duas. Foi criada aí pelo Lucas Peixoto, que é um promovedor do Fate aqui no Brasil, né? Aproveitando aí até o Fate está em financiamento coletivo pela Indivisible Press. Para quem não tem, é um jogo sensacional, bem focado no narrativismo. Então, acho que vale a pena, tá? E eu vou jogar então essa versão do Lucas hoje para o desafio Solo RPG de 2023 para o mês de abril. Estou quase chegando aí, quase ficando em dia com o desafio, né? E em abril a gente tinha que usar então cartas como oráculo. Nada melhor então do que usar o Opus Deck, tá? Que é também um material criado pelo Lucas Peixoto. Ele tem o Opus, que é o oráculo para iniciantes no solo, que é um documento mesmo PDF mais tradicional, e tem essa versão deck aqui, tá? Eu vou mostrar um pouquinho das cartas daqui a pouquinho para vocês. E também vou usar uma coisa que eu já queria faz um tempo, né? Que é o jogo Scotland Yard. Não sei se todo mundo conhece, é um board game aí, então, né? Em que você interpreta o Sherlock Holmes tentando investigar algum caso, solucionar algum caso. Tá? É um experimento que eu vou fazer aqui. Não sei se vai funcionar muito bem, mas eu vou usar então algum caso do jogo e também as pistas, tá, dos locais em que o Sherlock Holmes visitar durante a jogatina. Certinho? A gente vai ver como é que isso vai funcionar ou se não vai funcionar. Né? Então vamos lá. Bem, primeiro vamos falar um pouquinho do Fate Solo. Tá aqui, né, o documento. Você escolhe qualquer tipo de cenário, então é uma coisa genérica. Qualquer coisa que te dê vontade, um filme, um desenho animado, um livro, né, você pode escolher, ou algum cenário mais genérico, caso você queira também. E aí você cria seu personagem, que é uma criação bem simples mesmo. Você tem que dar um nome a ele. Tá? É alguém, como diz aqui, dramático, competente e disposto a resolver problemas. Né? E definir um conceito e dois aspectos. Certo? O conceito é algo mais geral, o que seu personagem é relevante nele, quais características são relevantes. O problema é algo que atrapalha a vida do personagem. E livre é alguma coisa que você queira dizer que ele é bom, né, que se destaque nele, certo? E ainda tem uma façanha, alguém que ele é muito bom, beleza? A gente vai criar já já. Ainda existe a recarga aqui, que são os pontos de destino. É o que você pode usar para, por exemplo, alterar uma rolagem de dados. Além disso, tem outras formas de utilizar que o Lucas propõe aqui. Beleza? Você tem essa marcação de vitalidade, que está aqui na ficha, né, que vai dessa bolinha, que você pode dar um significado para ela, até fora de cena. Beleza? Então você vai se cansando, ou se desgastando, ou se ferindo até morrer ou sair, né, da aventura, abandonar a missão, o que você quiser interpretar. Como é que funcionam as regras? Tá? Sempre que você quiser superar um desafio ou criar uma vantagem, você vai rolar os dados FUD, né, os dados Fate aí. São dados, né, que normalmente você rola 4, sempre 4. E são dados que ao invés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, você tem dois lados com mais, dois lados com menos e dois lados em branco, né, que significa 0. Então o mais é mais 1, o menos é menos 1 e o lado em branco é 0. Certo? Você rola os 4, faz o somatório, adiciona eventuais bônus por conceitos, por aspectos, tanto seus quanto da cena. Isso aí daqui a pouquinho a gente vai falar também. E compara com um nível de dificuldade. No caso aqui, fácil é a dificuldade 1, médio 2, difícil 4 e muito difícil 6. Certinho? Já já eu dou um exemplo aqui. Se você tirar menor do que a dificuldade, você não conseguiu o que queria ou conseguiu, mas cria uma complicação na cena. E ainda, qualquer escolha que você fizer, você marca vitalidade. Se você empatar, né, tirou 2 e a dificuldade era 2, você consegue o que queria, mas paga um custo, certo? Ou não consegue
e fica com mais um para a próxima rolagem que você fizer. Se você tirar maior, você conseguiu o que queria, beleza? Se a diferença da sua rolagem for maior, mas for 3 acima da dificuldade, então eu rolei 5 considerados os bônus, né, a dificuldade era 2, eu além de conseguir, eu ainda crio algum tipo de vantagem, certo? Além disso, eu posso também usar meus pontos de destino. Eu posso gastar, eu começo com 2, posso gastar um ponto para rerolar os dados, tá? Ou para somar mais 2 em uma rolagem. Então posso a qualquer momento, depois de rolar, por exemplo, né, já decidir gastar um ponto de destino e poder ganhar mais 2 num dado, numa rolagem. Certo? E aqui ele também já te dá exemplos de custos, quando você empatar e decidir optar pelo sucesso, qual custo que você vai ter. Tá? Você se esforça um pouco mais, se machuca, ou você fica com algum tipo de dificuldade para a próxima rolagem, tá? Você pode criar uma complicação, ou mesmo marcar um aspecto negativo na cena, né? Algo na cena que te atrapalha. Beleza? Então, por exemplo, qual que é um exemplo de um aspecto na cena? Eu estou lá dentro de um escritório, começa a pegar fogo. Aquilo com certeza vai ser negativo para mim nas próximas rolagens. Ou eu posso criar um aspecto positivo. Eu tenho uma clara visão dos acontecimentos, por exemplo, de pontos fracos, de lugares mais estratégicos, e aí aquele aspecto me dá mais um na rolagem. Certinho? Aqui tem um detalhe. Os conceitos eles dão mais 2 e a façanha também dá mais 2. Já o problema tira menos 1 e o aspecto livre me dá mais 1. E qualquer aspecto de cena, positivo ou negativo, também adiciona ou subtrai 1. E é simples assim o jogo, beleza? Bom, o Opus Deck. Vou pegar uma cartinha aqui para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu aproximar. Não sei se o foco vai ficar bom aí, tá? Mas essa carta tem desde um oráculo simples até resultados de dados, caso você quiser jogar só com baralho. Tá? Tem também dia da semana, horário, temperatura, clima, uma direção, algum sentido, igual esse aqui, no caso está aqui, né? Paladar, por exemplo. Né? Tem palavras-chave para você tentar fazer perguntas complexas, por exemplo. Né? Tem motivação de NPC, um sentimento para ele, tem um evento e tem complicações. Tá? Esse A, N, I, H depende da cena, do ambiente em que você se encontra. Né? Se você está ali com aliados, num ambiente favorável a você, é algo amigável. Se você está num lugar mais neutro, não tem nem aliados, nem inimigos, é um lugar que não te favorece, nem te atrapalha, é o H, é o N, né? E se você está no lugar claramente hostil por conta dos inimigos, das condições do lugar, é o N, que é o H, que é o hostil, tá? Isso serve para o oráculo também, também vai interferir nos oráculos aqui, certo? Então, a cada cena é sempre bom você começar já definindo se o ambiente em que você se encontra é amigável, se é neutro ou se é hostil. Isso vai te ajudar aí com a interpretação, né? E para decidir respostas de oráculos para você também. Certinho? Bom, o Scotland Yard tem essas cartinhas aqui, deixa eu também tentar aproximar, com os casos, né? A descrição do caso, o que você precisa descobrir e o número aqui na parte de trás, o número onde você encontra as pistas. Tá? Então eu vou tentar jogar cenas nos locais do próprio Scotland Yard e coletar pistas para ver se eu consigo solucionar o caso. Aí o caso está nesses livrinhos aqui, você encontra as pistas deles. Tá? Não sei se todo mundo conhece o jogo, mas é bem divertido. Parece um detetive mais rebuscado, mais refinado, porque os casos são bastante diversos, né? E muitas vezes você tem que usar a lógica para decifrar a pista que você encontra. Tá, eu vou jogar então com o próprio Sherlock Holmes. Tá certo? Por que não? Né? Ele vai pegar algum caso e a gente vai tentar solucionar. Bom, como conceito eu vou colocar aqui detetive particular. Opa!
detetive particular, mestre da lógica. Deixa eu diminuir aqui, deixa eu arrastar aqui para cima, vai ficar. Ficou meio sobrepondo, né? Tá bom. Problema, eu vou pôr aqui que ele é meio arrogante, né? Dificuldade em lidar com pessoas, tá? E livre sempre pode contar com o auxílio de seu amigo Watson. Que se o Watson estiver comigo, ele pode me auxiliar à investigação, a lidar até com capangas, qualquer coisa nesse sentido, né? Então ele também pode ser vantajoso, digamos assim. Tá, a letra está meio grande aqui, mas tá bom. E aqui na façanha, porque eu sou perito em lógica, recebo mais 2 em rolagens quando há diversos indícios aparentemente não conectados, certo? Então, quando tiver várias coisinhas não conectadas, eu tentar dar uma lógica para aquilo, eu posso usar minha façanha. Então tá pronto o nosso personagem. Deixa eu tirar isso daqui e vamos jogar então. Vamos ver qual será o nosso caso. Vou tirar um aqui aleatoriamente. Vai ser o caso 89. Deixa eu já pegar o livrinho aqui, certo? Então, caso 89. Vou ler para vocês. O caso da morte meio doce, meio amarga. A alegre Anna Crabbe era proprietária da mais fina escola de chefes de cozinha da Inglaterra. Seu estudante premiado, Egbert Barrymore, era de longe o melhor artista culinário que já estudou ali. Isso porque ela dedicava a maior parte do seu tempo instruindo para desgosto de 2 outros talentosos estudantes, Rose Warblow e Van Hector Redgrave, especialistas em entradas. Até o marido de Ona, Theodore, se queixava de que ela não tinha tempo para ele. Certa manhã, o assistente de Ona, Nilson Claypole, descobriu que a carreira de Egbert havia chegado abruptamente ao fim. Aos pés de um imenso caldeirão, ele jazia morto, coberto com creme batido e calda de chocolate. Por admirar o gênio culinário do rapaz, Holmes se ofereceu para investigar o caso. No caso. Após examinar o corpo, Dr. Watson concluiu pela baixa temperatura do cadáver que ele morrera havia pelo menos 72 horas. Várias pessoas, porém, insistiam tê-lo visto com vida apenas 12 horas antes. Então, descubra o assassino. Vamos colocar aqui. A. O assassino. B. O método usado. E C. O motivo. Beleza? Então é isso que a gente tem que desvendar aí, certo? Aqui nesse documento eu coloquei os locais que a gente vai visitar. E aí vamos ver então se vamos ter sucesso, se esse meu experimento com Scotland Yard vai funcionar ou não. Bom, se ele foi achado então no próprio restaurante, vamos ver se tem alguma coisa similar a um restaurante aqui: farmácia, banco, docas, hotel, chaveiro, museu, charutaria, parque, teatro, bar, livraria, casa de penhores, estação de carruagem. Vamos ver. Tá. O cara que descobriu, né, o Nilson Claypole, vamos dizer que ele estava ali nesse dia, né, na livraria pegando uns livros de culinária. Tá? Então o Holmes decide primeiro começar interrogando esse jovem, o Nilson Claypole. Então ele vai até a livraria tentar descobrir alguma coisa. Ele chega lá, acha o Nilson sentado numa das mesas da livraria, examinando os livros que ele pretendia comprar. O Sherlock simplesmente puxa a cadeira, senta e fala: então o senhor foi quem achou o corpo do jovem Egbert, não é isso? Sim, é. Sr. Sherlock, o que faz aqui? Ora, é óbvio, meu caro. Eu vim questionar você, porque há algumas informações que não batem neste caso.
o fato de algumas testemunhas indicarem que Egbert estava vivo há 12 horas antes do horário da morte, mas o exame clínico afirmar que ele tem 72 horas de morte, e você foi quem encontrou o corpo, não deixa de ser um suspeito. Então eu gostaria de saber o que você pode me dizer a mais que não contou às autoridades. Bom, já vamos rolar logo um teste aqui para ele. O conceito vai ajudar, claro que ele é um detetive particular, tá? O problema vai atrapalhar, porque ele tem uma certa dificuldade em lidar com as pessoas. O Watson não está com ele, então mais 2 pelo conceito, menos 1 pelo problema aqui. Por enquanto, ainda não tem esses indícios para ele conectar, então não vou usar façanha. Então eu vou ter mais 1 na rolagem e vou dizer que é uma dificuldade média, tá? 2. Então vamos rolar os dados. Se ele for bem sucedido, eu vou ler a pista da livraria aqui no livrinho do Scotland Yard. Então vamos ver, tem que tirar pelo menos 1 como resultado. Tirei 4, então olha só, 4 mais 1 que eu tinha de bônus, 5, quer dizer que eu tive 3 ainda, então eu tive alguma vantagem. Eu vou interpretar essa vantagem como uma pista de algum dos outros locais, quer dizer que ele vai conseguir do Nielsen aqui 2 pistas de cara, tá? Então eu vou pular um dos locais. Vamos ver aqui então na livraria, é o número 33, vamos lá, 33, que pista é? Um dia antes de morrer, Egbert preparou uma entrada à base de carne de vaca. Tá certo. Será que ele se contaminou com alguma doença nessa carne ou alguém tinha envenenado, né? A gente não sabe ainda. Um dia antes de morrer, entrada à base de carne de vaca. Beleza. Outra pista, vamos ver. Vamos pegar aqui sei lá, a pista das docas, 53. Ona Crab não conseguia resistir à tentação de comer todas as divinas delícias de Egbert. Conseguia resistir à tentação de comer as delícias de Egbert. Beleza, não preciso complementar aqui não. Bom, então o Nielsen fala, então, Sr. Sherlock, bom, o que eu posso dizer, assim, que eu me lembro, não lembro nada demais além do que eu contei às autoridades de quando encontrei o corpo, mas, olha só, eu me lembro muito bem que um dia antes ele preparou uma entrada que não era típica dele. Normalmente ele gostava de fazer pratos mais vegetarianos, né, ou então com frutos do mar, e pela primeira vez eu vi ele fazer uma entrada à base de carne de vaca. Sherlock, e como isso é relevante, meu rapaz? Não sei, eu tô só falando coisas que eu notei de diferentes. Ok, prossiga. Além disso, uma coisa, talvez não seja segredo, mas a dona Ona, ela não resistia. Tudo que o Egbert fazia, ela tinha que comer. Então, talvez também seja interessante esse prato, essa entrada mesmo com carne de vaca, ela comeu horrores. Certo. Vou notar aqui o que você me está me dizendo, mas isso não me parece muito útil por enquanto, jovem Nielsen. Mas ok, muito obrigado pela cooperação. Certo, primeira cena, tranquilo até agora. Vamos para a próxima. Vamos supor que ele decide ir atrás da própria Ona, né, já que ela então não resistia e ele era de certa forma protegido dela, né, então ele vai até a própria Scotland Yard, que é onde ela está depondo neste momento. Ele vai aproveitar para conversar com ela também, né. Ele chega até lá, ele tem um livre acesso ali na Scotland Yard, porque ele sempre está auxiliando a instituição nos casos e tudo mais, e depois de um tempo deixam que ele converse com a Ona, né. Então ele vai também, se senta assim, Ona,
Senhorita Ona. Aliás, senhora Ona. Vejo que seu protegido morreu, foi achado misteriosamente. Uma mistura de creme batido com chocolate. Enfim, tudo muito estranho. E no seu estabelecimento ainda. Então gostaria de saber o que a senhora tem a dizer sobre este caso tão fascinante, eu diria. Fascinante? Que isso, Sr. Sherlock? É um abuso, muito triste o que aconteceu com Egbert. Meu pobre Eguinho. Ele. Uma carreira brilhante, interrompida tão prematuramente. Você tem que ter mais tato, Sherlock, para falar dele. Senhora, eu estou interessado apenas em resolver o caso. Por favor, me diga o que tiver para falar. E vai tentar então, mais uma vez. Agora, eu já acho. Aliás, a façanha ainda não vai se aplicar aqui, porque apesar de ter vários pontos soltos, ainda é muito cedo para começar a conectá-los, né, que é o que a façanha dele faz. Então eu vou somar o conceito, tá? E digamos que o Watson foi com ele desta vez. Então eu vou somar 3 e diminuir 1, que ele está lidando com pessoas novamente. Então eu vou ter um bônus de mais 2. Vamos lá, a dificuldade continua sendo média. E eu tiro 0 mais 2 de bônus. Quer dizer que eu empatei. Aí, olha só, eu posso conseguir o que queria e pagar um custo, né? Ou não conseguir e receber mais um na próxima rolagem. Eu vou escolher pagar um custo. E este custo será uma complicação na cena para a gente poder usar o Ops aqui, certinho? Mas eu vou conseguir a pista então, depois a gente vê qual vai ser a complicação. Na Scotland Yard é o número 153, vamos olhar. Pista do assassino, 2 partes. Vamos lá. Estou na Scotland Yard. Assassino. 2 partes. Aqui é 2. Encaixa-se. Ajusta-se. Encaixa-se, ajusta-se. Beleza. A Ona começa a falar alguma coisa sobre algum tipo de objeto lá do restaurante e o Sherlock pesca esse enigma aí sobre se encaixar e se ajustar, né? Enfim, ele rabisca isso ali na caderneta dele. Fora isso, ele não acha nada muito útil. Só que ocorrerá uma complicação. Este ambiente, para ele, como eu disse, é um ambiente em que as pessoas o consideram, o tratam bem, ele é respeitado ali dentro, então é um ambiente amigável. Então vamos ver aqui. Ocorre um desentendimento, agiram da maneira oposta ao que você disse. Tá? Então quando ele está tentando sair de lá, né, o Lestrade, né, o inspetor que normalmente coopera com ele, eu não lembro o nome, mas acho que é isso. Enfim, o Lestrade não está lá e alguém que está no lugar fica sabendo que o Sherlock está lá e acha ruim, né, e vai tentar deter o Sherlock, impedir que ele continue a investigação. Não quer o Sherlock no caso. Ora, Sr. Sherlock Holmes, quem é que deixou entrar? Sr. Spencer. Isso, aqui é praticamente a minha casa. Quase sempre eu ajudo vocês nos casos. Quem é que me negaria passagem? Não, mas eu estou assumindo aqui hoje. Nada disso. Pode ir embora logo. Não vai conversar mais com a senhorita Crabbe. Entendo, mas eu gostaria sim de fazer outras perguntas para ela. E faço questão agora. Eu já estava até de saída, mas me veio aqui uma questão à mente. Eu vou fazer questão de perguntar assim à senhora. A senhora Crabbe, só porque você está criando caso comigo. Não, de jeito nenhum. Homens, levem-no. Ele vai ter que tentar sair dessa furada aí, né? Inclusive, Sr. Sherlock, o senhor está proibido de investigar este caso. Não vejo como poderá me impedir. Conversarei com Lestrade mais tarde. Mas veja bem, Sr. Spencer, eu já tenho pistas consideráveis que garanto que você não tem. Então é melhor que você
conte com a minha ajuda, se quiser descobrir quem é o assassino e o que aconteceu exatamente com o Sr. Egbert. Vamos ver se isso cola, né? A gente vai rolar aqui então. Olha só, o conceito dele nesse caso não vai se aplicar. O problema vai. O Watson vai intervir por ele. Tá? Então vai ter mais 1 com menos 1, 0. E a dificuldade eu vou colocar que é 4 aqui. Tá? Porque o cara tá meio contrário a ele, né? Não deu certo. Portanto, menor, né? Você não consegue o que queria ou consegue criar uma complicação na cena. Falando nisso, deixa eu marcar vitalidade aqui por conta disso, né? Ele fica irritado por conta disso, né? Não está escrito o que é aqui, mas é isso. Os homens começam a levá-lo, né? Eles vão detê-lo ali por um pouco na Scotland Yard e ele vai tentar então resistir, né? Ele fala: isso é um abuso. Eu vou parar de cooperar com a Scotland Yard a partir de hoje. Me lembra disso, Sr. Watson. Fala nisso, eu não estou de saco para poder lidar com esses homens me segurando. Por favor, soltem-me, ou terão que lidar com meus punhos. E os homens continuam levando ele, conduzindo. E ele vai tentar partir para a luta ali, então, né? Não tem nada que ajude aqui, a não ser o Watson. Então vou somar mais 1 para ele. E digamos que o Sherlock é um cara treinado também, né, em artes marciais. Então vou pôr com uma dificuldade média. Tá? E vai ter o bônus de mais 1. E dependendo eu posso usar um ponto de destino também. Bom, mais 1 dá exatamente 3, quer dizer que eu consegui. O Watson nocauteia um cara, ele dá um golpe de Krav Maga no outro que está segurando ele. O Spencer fica meio amedrontado assim: peguem ele, segurem ele, homens. Mas os demais ficam meio receosos, né? Também tem um certo respeito com o Sherlock. Ele simplesmente arruma o chapéu dele e sai da Scotland Yard. E vai embora. Ele decide então conversar com as outras 2 pessoas que parecem suspeitas para ele. Primeiro ele vai atrás da Rose Warblow, que é uma das pessoas que tinha uma certa inveja aí do Egbert, né? Então ele vai procurar, vamos dizer que ele vá até a estação de carruagens. Aparentemente ela estava partindo em viagem. Ele vai até lá, que ele fica sabendo disso antes que ela viaje. Ele vai atrás dela. Então vamos lá. Quando a carruagem está parando e a senhorita Warblow entra, o Sherlock simplesmente entra junto com ela e senta do lado dela. Ela fala: mas que é isso? O que o senhor está fazendo aqui? Por favor, saia da minha carruagem. O condutor simplesmente ignora, vê assim que é o Sherlock e começa a conduzir. Senhorita Warblow, desculpe entrar assim tão repentinamente, mas preciso saber. A senhora matou Egbert? Ela vai se sentir ultrajada. Nossa, mas você entra na minha carruagem, invade assim a minha privacidade e ainda me acusa de assassinato? O que é isso? Bom, se não foi a senhora, então, por favor, me conte tudo que sabe sobre o caso. E vamos lá. Agora eu acho que tem vários pontos aí já e dá pra gente usar a façanha. Tá? Então vai ser... O Watson já não foi com ele dessa vez. Tá? Vai ser mais 2 aqui, menos 1 aqui, mais 2 aqui. Então vou ter mais 4, menos 1, mais 3. E a dificuldade é 4 porque ela está irritada com a postura do Sherlock Holmes. Tá? 0, mais 3. Ele não conseguiu, mas eu posso querer que ele consiga e criar uma complicação na cena. Façamos isso então. Ele vai conseguir. Vamos ver qual vai ser a pista dele aqui. Estação de carruagem 273. Pista do motivo. 3 partes. Estação de carruagens. Cadê? Motivo. 3 partes. É a parte 1 aqui. Impedir, inibir. Beleza. Ela fala:
se você não vai se largar no meu pé, o jeito é eu falar alguma coisa aqui, né? Veja bem, o Herbert era muito estrelinha, realmente eu não gostava dele, mas não fui eu que matei. Ele, sei lá, talvez tenha sido o, o, o Redgrave, porque ele achava que era o melhor em entradas, e o Egbert, depois que chegou, fez com que ele perdesse o brilho, estava impedindo que ele subisse na carreira. Então, acho que pode ter sido ele, tá? Ele ficou bem chateado com o destaque que Egbert tinha tendo e a preferência da senhorita Crabbe por ele. Compreendo, senhorita Warplow. Mas algo vai acontecer. Esse ambiente, eu diria que é hostil, tá? Uma perigosa negociação deve ser feita, seu objetivo depende disso. Mas, veja bem, senhorita Warplow, você assinaria um depoimento por escrito dizendo que sabe sobre o senhor Redgrave? Preciso dessa assinatura para que o caso seja devidamente solucionado pelas autoridades. Bom, vamos ver, né? É a negociação que ele vai ter que fazer. Eu garanto isentá-la de culpa se fizer este documento para mim. Vamos ver. Se ele conseguir, na verdade, ela vai escrever outras coisas que vão contar como uma pista nova aqui. A dificuldade vai ser 4. A própria carta aqui falava, né, que é uma difícil negociação, uma perigosa negociação. Né? Então, vamos ver. E aqui vai ter -1. E dificilmente ele vai conseguir, né? Lidar com pessoas, um detetive, mestre da lógica, acho que se aplica. Então vamos pôr um bônus de +1 para ele aqui, que a façanha não vai se aplicar nesse caso. E não consegue, tá? Eu estou esquecendo de marcar aqui. Ele já passou do grau de estresse dele aqui, já está no próximo grau aqui. Ele então não conseguiu. Ela se negou, pediu para que ele descesse, criou uma cena ali e ele simplesmente teve que largar essa estratégia de lado. Ele achou que ia conseguir mais informações agindo dessa forma. Bom, agora então ele vai atrás do Redgrave. E aí digamos que o Redgrave está no banco. Então vamos ao banco. Ele aborda o Sr. Redgrave, que estava ali pagando um boleto. E fala: então, Sr. Redgrave, precisa pagar boletos, não é? Porque está com medo de ir à falência depois de assassinar seu colega de trabalho. O Sherlock realmente não tem tato, né? Mas o que é isso, homem? O que você está dizendo? Sim. Se não é esse o caso, me conte tudo que sabe. E agora a gente vai usar +2 da façanha, +2 do conceito e -1. Vai ter um +3 aqui. Dificuldade, vou colocar que é média. Então ele não conseguiu, mas eu vou querer ter sucesso à custa de uma complicação. Então vamos ver aqui, 253 banco. Qual que é a pista do banco? Outra parte do motivo. Motivo vai ser parte 2. Tipo de sofá que não... sofá, né? Sofá que não tem braços nem encosto. Sem a vogal nasalada. Tipo de sofá que não tem braços nem encosto, sem a vogal nasalada. Poltrona? Será que é poltrona? Tipo de sofá que não tem braços nem encosto. Ah, tá. Banco. É um banco. Banqueta. Enfim, depois a gente vê. O 1 é impedir e inibir.
Cara, vamos ver se eu achar a terceira parte, ver se eu consigo descobrir isso. Beleza. Mas ele fala, ele tava lá sentado no dia que se chegou, se achando maior, lá naquela banqueta. Nunca pensei que ele seria preferido por Dona Senhora Crab. Mas nunca faria isso. Eu não, sou incapaz de matar qualquer pessoa. Sou incapaz de matar uma formiga. certo, Sr. Redgrave. Compreendo. E quando ele acaba de falar isso, alguma coisa vai acontecer. Aqui eu diria que é um acontecimento neutro. Ocorre um desastre natural, uma tempestade provoca alagamento. Né? Quando ele está saindo, começou a chover enquanto ele estava conversando com o Redgrave. Ele chegou, estava garoando. Quando ele saiu, estava já tudo alagado, uma chuva torrencial, repentina. Né? E ele vai ter que começa a andar, né? E sem parar de chover, ele já com o guarda-chuva ali, mas começa a encher muito. Né? Vamos dizer que esse banco fica próximo ao rio, acho que é Rio Thames ali em Londres. Enfim, vamos supor que seja, e o rio está enchendo. Teve algum problema muito grave ali, além dessa chuva, problema de entupimento, né? As condições nessa época não eram as melhores, começa a alagar tudo. E ele vai ter que nadar para se ver livre e principalmente para salvar suas anotações. Né? Ele coloca assim, começa a proteger e vai tentar então nadar para se salvar. Vamos ver se ele consegue. Aqui ele não vai ter bônus nenhum, né? O aspecto dele também não ajuda. Enfim, o Watson também, eu suponho que ele não está ali. Mas é uma dificuldade fácil. Beleza, então vamos ver. Ele consegue se segurar num poste e usando sua parte atlética, né, que ele é um cara atlético, bem treinado, ele escala no poste, consegue colocar as anotações debaixo do sobretudo sem maiores problemas e prossegue a investigação então. Bom, resta agora ele investigar os locais pelos quais o Egbert passou no dia anterior. Né? E ele tem uma lista de locais já que foi dada pela própria Scotland Yard a ele, quando ele recebeu o caso. E ele vai começar então. Ele vai até a farmácia e vai ver de qual que é, de que tem ali de interessante na farmácia. Né? Vamos ver se tem algo legal aqui. Fogo letal negligenciar. Vamos dizer que seja negligenciar. Né? A farmácia está meio descuidada. Ele nota algumas caixas de remédio jogadas debaixo do balcão. Ele vai olhando isso. Enfim, ele começa a então dar uma olhada melhor nessa farmácia antes de conversar com o proprietário. Né? Vamos ver se ele consegue então investigar bem. Ele vai ter aqui o +2 do conceito, +2 da façanha. Por enquanto ele não está conversando com ninguém, então não atrapalha a dificuldade de lidar com pessoas. Então ele vai ter +4 nessa rolagem. Tá? E a dificuldade vai ser média. Bom, 2 mais 4, 6. Tá? Então ele teve aí uma margem de sucesso, ele vai ter 2 pistas. Então vamos primeiro olhar a pista da farmácia, 113. Vamos lá. Pista do método. 4 partes. Essa é a parte 113, né? Parte 3. Esposa ou marido, sem a sílaba do meio. Será que é cônjuge? Então, cônjuge. Koji, né? Vamos pôr aqui. Koji. É a parte 3, sem a parte 1 e 2, que é difícil de saber de que se trata isso. Vamos pegar mais uma pista. Vai ser aqui vamos pegar da próxima, que vai ser do hotel. Hotel 194. Outra parte do motivo. Mas espera aí. Ah tá, ali era o método, né?
Ah, aqui vai ser conge. Conjuge. Então, conge, tá? As letras da palavra rico desarranjadas. Lá. Pista 3 aqui do método motivo aqui agora, tá? Motivo. Letras da palavra rico desarranjadas. Então pode ser Ciro, pode ser Coir, enfim, algum anagrama de rico. Tem que misturar ali com dois, né? Baco. Tipo de sofá, banco, banco. Tem que achar a pista número 1 para poder ver se consegue fazer algum sentido. Ah, tem as pistas 1, né? São 3 partes. O motivo: impedir, inibir. Tipo de sofá que não tem braços nem encosto. Letras da palavra rico desarranjadas. Sinônimos de impedir, inibir. Vamos ver aqui, né? Dicionário, sinônimos. Impedir. Impossibilitar, atrapalhar, dificultar, obstar. Tem muito, né, cara? Prejudicar, evitar. Evitar pode ser uma possibilidade boa. Evitar. Tipo de sofá que não tem braços nem encosto. Tipo de sofá sem encosto. Será que é isso? Recamier? Rapaz. Recamier. Que negócio invocado é esse? Estofado, será? Pode ser estofado, né? Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui então. Ver se faz algum sentido. Motivo: impedir, inibir, evitar. Tem algum nome? Vamos ver os nomes aqui se lembra alguma coisa. Rose Warblow, Van Hector Redgrave, Theodore, Nilson Claypole, Recamier, evitar, estofado. Rapaz, eu não tô sabendo isso aqui não. Mas tá bom, né? Pior que eu não sei se tem a resposta desse negócio aqui não. Não sei se tem. Ah, tem sim. Beleza. Bom, acho que eu não vou conseguir descobrir esse motivo. Mas tá bom, vamos continuar. Ele vai até agora o chaveiro. Parece que por algum motivo ele foi fazer uma cópia de uma chave. Mais uma vez vamos investigar. Vou somar mais 4. Ele vai fazer o mesmo procedimento ali da farmácia. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Silêncio grandioso e atrair. Tá, tem. Quando ele chega, o chaveiro está. Vamos lá, vamos pôr uma coisa. O chaveiro está fechado. Está silencioso lá dentro. Parece que não tem ninguém. Ele vai tentar arrombar então. E aí a gente vai ter que fazer um teste sem bônus de nada. Vamos ver se a gente consegue. O Watson está com ele dessa vez. Vamos dar mais um para ele aqui. Bom, conseguiu. Né? Não é uma tranca muito elaborada. Ele consegue arrombar e começa a investigar lá dentro. Ver se ele consegue descobrir algo. Agora sim ele tem mais 5, porque o Watson está com ele. Ele consegue achar outras 2 pistas. Então vamos ver a do chaveiro. 213. Pista do método. Método. Fecha com chave.
Fechadura? Cadeado? O negócio tá muito enigmático. A minha lógica, diferente do Sherlock Holmes, não anda muito afiada. A próxima que ele vai conseguir então é do museu. Vamos pegar do museu logo aqui. 233. Não tem pista. Não, aí não vale, porque ele conseguiu duas pistas. Então vai ter mais um. Livraria já foi. Charutaria. Vamos ver a charutaria. 14. Embora o corpo de Egbert estivesse... A causa não foi o creme com o chocolate. Vamos ver essas pistinhas aqui. Ona não conseguia resistir à tentação de comer as delícias preparadas por Egbert. Um dia antes de morrer, ele fez uma entrada à base de carne de vaca. Cara, vamos ver. Encaixa-se, ajusta-se. Tô vendo aqui a parte do assassino, né? Barrymore é o nome do cara. Crab, não. Warblow. Hector Claypole. Cara, vamos lá. Beleza. Ele vai agora investigar também o teatro, porque parece que no fim da noite anterior, né, à morte dele, ele foi ao teatro. Ele vai até lá. Vamos ver se tem alguma coisa interessante no teatro. A gente usar o OPS, movimento, requintado, espionar. O que acontece? Ele vai no horário que está tendo uma peça, então está muito cheio. Isso vai criar um aspecto de cena que vai dar -1 para ele, para a investigação. Tá? Então, ao invés de rolar com mais 4, ele vai rolar com mais 3. E a dificuldade vai ser 4. Tá? Então, ele vai rolar com mais 3 e a dificuldade 4. Deu -1. Então, ele não conseguiu, mas eu vou pegar uma complicação aqui. Vou conseguir e vou querer uma complicação. Primeiro, vamos ver então a pista do teatro. 74. Primeira página do jornal encontrado com a velha atriz tinha... Peraí. Não, olhei errado. Pista do assassino. Assassino. 1. Tecido que cobre o circo sem a primeira letra. Lona. Então é Ona. Ona. É a Ona o assassino. Então, duas partes. Ona. Encaixa-se, ajusta-se. O nome dela é Crab. Crab é caranguejo, né? Será que Crab é outro tipo de coisa também? Vamos pegar um tradutor aqui, se tem outra tradução para Crab. Essas pistas são meio malucas, cara. Crab. Caranguejo. Siri. Crítica. Vamos abrir no Google Tradutor. Caranguejo seria a crítica. O guincho. Pode ser isso, né? Molinete. Cara, essa pista aqui, a segunda. Mas enfim, o assassino a gente descobriu que é a Ona Crab, então, né? Tudo indica que é ela. Ele já começa a ficar... ele acha ali uma carta da Ona Crab debaixo do assento onde supostamente o Egbert sentou na noite anterior. Essa carta tá meio que manchada de alguma coisa, meio amassada assim, parece que ele amassou e jogou debaixo da poltrona. E essa carta deixa muito a entender que foi a Ona que matou ele. Mas ele vai ter que lidar com uma complicação. Está num ambiente neutro, você precisa resolver um enigma que envolve muita pesquisa. Então, enigmas já são as próprias pistas aqui. Mas vamos supor que essa carta, além de indicar que é a Ona, tem um tipo de código na parte de trás dela, né? Algum tipo de cifra. E ele vai ter que tentar desvendar o que é isso. E, obviamente, aqui, tanto o aspecto quanto a façanha vai ajudar. Eu vou rolar com mais 4, mas é algo difícil. Tem que tirar pelo menos 4, então. 1 mais 4 conseguiu.
ele decifra. Quer dizer que eu vou pegar mais uma pista, que vai ser a pista do parque 173. Método. Quatro. Pessoa que toma conta de um prédio. Zelador, porteiro, síndico. Sem primeira letra. Não é isso? Vamos só confirmar aqui, parque 173. Sem a primeira sílaba. Não é a primeira letra, não. Tá, método eu já tenho parte 3 e parte 4. Né? Falta a parte 1 e não, tem a parte 1, fecha com chave. Falta a parte 2, que vai estar no bar ou na casa de penhores. Bom, o próximo lugar que ele vai é ao bar. Né? Ele também passou no bar para tomar uma antes de ir para o teatro. Dali ele descobre isso também, perguntando para as pessoas ali no teatro, né? Parece que ele estava com cheiro de álcool, as pessoas que conversaram com ele. Então ele vai até o bar, chega até lá, e aí sim, agora ele vai conversar com o dono do bar, ver se ele comentou alguma coisa sobre alguma angústia, alguma coisa assim. Então ele fala, né? Então, senhor Jobs, o senhor Egbert, que era cliente seu aqui, costumeiro, comentou algo sobre alguma angústia, algo que o perturbava recentemente. Vamos ver, né? Vamos jogar aqui para ele. Mais 2 por ser o detetive, mais 2 do outro, mais 4, menos 1 do que lidar com pessoas. Dificuldade que vai ser média. Menos 1 mais 3 deu exatamente 2. É um empate, né? Eu posso pagar, receber um custo. Falar nisso, eu já tinha que ter marcado, acho que mais 2 vitalidades aqui. Nessa altura, ele já está exausto, Sherlock Holmes. Que essa investigação, as coisas não estão se conectando muito bem para ele. Ele já sabe quem é assassino, mas o motivo e o método para ele ainda são um mistério. Então ele está por aqui já. Eu vou escolher criar mais uma complicação. Vamos ver que complicação vai ser. É um ambiente neutro. Uma disputa deve ser feita. Beleza. Ele consegue, mas ele vai tentar extrair mais informações depois com ele. O cara vai propor algo para ele. Então no bar ele vai conseguir o que ele queria. Vamos ver qual é a pista do bar. Pista do método 2, proprietário. Proprietário deve ser dono, né? Método. O que eu falei? 133. Proprietário. Imagino que é dono. Então vamos lá, método. Parte 1. Fecha com chave. Fechadura. Cadeado. Porta. Porta, dono. Vamos escrever aqui. Porta, dono. Deve ser dono. Parte 3. Esposa ou marido. Dono. Conge. Dono, conge. Proprietário. Deve ser dono. Porta, dono, conge. Congelador. Vou colocar a parte 4 mesmo. Pessoa que toma. Zelador. Lador. Por que é dono? Alguma coisa, mas não vai ser porta aqui não.
Esse aqui lá no congelador, né? Portado fechado. Ah, tá. Fecha com chave. Tranca. Trancado no congelador. Trancado no congelador. Morreu trancado no congelador. Beleza, o assassino é Ona Crab. Aí ele conta que ele viu por 2 vezes, né? Tipo assim, Então, o Egbert contou que nos últimos dias ele tem. Sempre que ele vai ao congelador, ao frigorífico lá do restaurante para pegar algum ingrediente para as receitas dele, ele tem a impressão de que tem alguém observando. E até ele ficou um pouco trancado uma dessas noites. Quando ele estava quase perdendo a consciência de tanto frio, a porta foi destrancada e ele ouviu passos. Ele contou isso pra mim. A gente acabou fazendo amizade. muito interessante, Sr. Jobs. O que mais poderia me dizer? Pra tirar mais informação de mim, só se você me ganhar na disputa de dados aqui, Sherlock. E aí, então ele faz esse desafio, né, para ele ganhar na disputa de dados. Vamos ver, vai ser o que... Deixa eu perguntar aqui, o cara é muito bom em dados? Sim, mas tá com a mão machucada, né? Então vai ser a dificuldade média. Certo? O Sherlock não tem nada que auxilie nisso, então vamos fazer uma rolagem simples. Ele tem que tirar pelo menos 2. Ele não consegue, ele perde no desafio de dados e vai embora ali sem conseguir desvendar o mistério. Por fim, a única coisa que o Jobs fala pra ele: Ei, procura lá na casa de penhores, hein? Ele tava com a grana alta aqui de alguma coisa que ele penhorou por lá. Algum tipo de joia de família, alguma coisa assim. Aí ele vai até a casa de penhores e vai conversar com o dono de lá, né? Ver o que ele penhorou, se ele comentou o motivo dele estar penhorando. E aí vamos então rolar. Aqui vai ser uma dificuldade média e vou somar mais 3 aqui pra ele. Ele tira 1, né? Ele tira menor. Eu vou usar meu ponto de destino aqui pra rerolar isso, tá? Porque senão eu vou ter que ficar fora de cena. Pronto, menos 1 mais 3 dá 2, é empate. Eu só fico com um custo, né, que eu vou jogar como uma complicação. No ambiente neutro ocorre um desastre natural. Começa a chover torrencialmente de novo e agora um alerta de furacão começa a dar no rádio. Mas ele consegue a última pista que faltava da casa de penhores. Então vamos ver aqui, 93. O marido de Ona ameaçou pedir o divórcio caso ela não perdesse peso. Rapaz. É o Theodore, né? Bom, vamos lá. A gente tem... Falta só o motivo, que é a tal do sofá que tá pegando ali pra mim. O motivo, ele tem 3 partes. Primeiro é impedir e inibir. Deve ser evitar mesmo. Tipo de sofá que não tem braços, tem encosto. Vamos lá nessa pista do banco de novo. 253. Sem a vogal nasalada. Isso aqui é banco, mas só o co. Impedir co. Mas sem a vogal. Será que eu só tiro o tio e fica BNC? Não vai ser. Poltrona, poltrona. Caraca, esse aí tá difícil. Letras da palavra rico.
Impedir divórcio. Divórcio. Que é o rico, ó. Ah, divã. É divã. Então, impedir, né? Impedir, inibir, evitar o divórcio. Porque, cara, ela começou a engordar de tanto comer as coisas do Egbert. O marido ficou pé da vida, ameaçou de divórcio. Nessa época, divórcio era algo inimaginável para uma mulher, né? Para a reputação, assim, evitava-se ao máximo. Então ela, ao invés de tentar resistir à tentação, que ela não conseguia, de tanto que ela gostava das comidas do Egbert, ela matou o cara para não precisar comer mais e parar de ganhar peso e evitar o divórcio. E trancou ele dentro do congelador para isso. Então, o Sherlock agora vai ter que tentar lidar com a tempestade para levar o que ele descobriu até a Scotland Yard. E é a dona Ona, que já estava lá depondo, ser presa então. Vamos ver se ele consegue agora. Vamos supor que seja dificuldade média, né, que não começou ainda. Bom, ele foi bem, né? Ele vai conseguir, ok? Então ele consegue chegar até o Scotland Yard e revelar. E agora a gente vai saber se ele mais uma vez foi sagaz na descoberta do caso. Se você deduziu que o corpo de Egbert estava frio porque ele morreu congelado, chegou bem perto da solução. Ona não conseguiu se resistir aos deliciosos braços de Egbert e engordava cada vez mais para desgosto do seu marido. Desesperada para perder peso e evitar que o marido se divorciasse dela, Ona congelou seu aluno. O assassino, on the crab. O método, trancado no congelador. O motivo, evitar divórcio. Aê, rapaz, conseguimos! Então é isso, um jeito interessante de se jogar Scotland Yard com RPG ao mesmo tempo, né? Não sei se para vocês funcionou, se foi divertido, mas para mim foi, achei interessante, achei um experimento válido e ao mesmo tempo cumpri aí o desafio de abril. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima.